Oi, eu sou o Filho da Nuvem e nesse vídeo a gente vai resolver esse problema. Nosso objetivo hoje é desenhar uma arquitetura para um sistema de votação para o Big Brother Brasil. A gente precisa seguir alguns requirements para criar essa nossa arquitetura. A gente vai precisar focar em criar uma API capaz de receber e guardar votos para um certo participante do programa. Na edição 2021, uma das votações chegou ao número de 500 milhões de votos. Use esse valor como uma média esperada para o seu sistema. Pense um pouco na segurança do sistema para prevenir ataques de robôs. Algumas observações, principalmente para quem não entende muito sobre Big Brother. Um paredão é uma votação aberta que pode conter de 2 a 5 participantes. A votação abre geralmente no domingo, às 23 horas, e termina na terça-feira, também às 23 horas. Como sempre, para esse tipo de vídeo, a gente precisa reduzir o escopo para saber quando parar. E a gente não precisa se preocupar com cadastro, nem autenticação de usuários. E também a gente não precisa se preocupar muito com o front-end. Talvez a gente tenha que discutir um pouquinho por causa da segurança, mas o foco aqui é no comportamento e nas APIs que o sistema precisa para resolver o problema. Se você caiu aqui de paraquedas, esse é o segundo episódio da série Arquitetando Ideias aqui do canal. O objetivo dessa série de vídeos é que a gente pegue em problemas e tente desenhar ou propor alguma arquitetura para resolver esse problema. Eu só estou fazendo esse vídeo aqui porque vocês gostaram muito do primeiro episódio que eu falei sobre URLs curtas, desenhamos e solucionamos esse problema. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui na descrição, mas eu agradeço muito pela interação, pelo feedback, pela troca que a gente fez lá nos comentários, e para esse vídeo eu peço o mesmo. A ideia é que eu continue fazendo esse tipo de vídeo até que vocês cansem deles, ou se vocês não gostarem, eu simplesmente paro. Então, feedback é muito importante para que esse tipo de vídeo continue. Agora vamos seguir com a solução do problema. Assim como no primeiro vídeo, onde a gente tinha que desenhar também uma API, aqui não tem muito como fugir de algumas coisas que a gente abordou lá. Então eu recomendo que depois desse vídeo até você vá lá para entender melhor as coisas que eu vou dizer aqui. A gente vai ter um programa escrito em alguma linguagem de programação, que vai ser essa nossa API, e vai estar rodando num servidor. A gente sabe que, como a gente está num ambiente de produção, é muito comum que a gente tente escalar horizontalmente, pegar nesse mesmo programa e fazer deploys em várias instâncias, várias máquinas, ou replicar isso de alguma forma. Então, de alguma forma eu vou ter o mesmo programa rodando em várias máquinas, ou ter várias instâncias desse programa rodando, e na frente disso eu vou ter um load balancer, que eu expliquei bastante no último vídeo, mas é basicamente um sistema que vai ser capaz de balancear a carga. Se uma requisição chega, ele vai decidir qual das instâncias, quais dos servidores vai atender essa requisição. E como nosso objetivo é pegar nessa requisição, que é o quê? É uma intenção de voto. Toda vez que eu voto num participante, eu faço uma requisição. E a intenção é que eu guarde esse voto. Então eu vou acabar usando um banco de dados, querendo ou não. Não vai ter muito como fugir de ter um banco de dados. Um dos requirements do problema era pensar e propor algumas soluções para segurança, porque esse tipo de aplicação, a votação do Big Brother, a votação aberta, né, que tem um público muito grande, sempre tem os espertinhos por aí tentando fazer bots, né, galera que está estudando ou enfim, quer fazer alguma coisa prática, resolve fazer bot para votação. Então a gente tem que tentar pensar em algumas coisas para amenizar esse problema dos bots, né? Segurança é uma área onde é engraçado porque não existe a solução final, né? A solução ela só é final até que alguém consiga quebrar a segurança de novo. Então, o mínimo que a gente poderia fazer é, primeiro, vamos forçar os usuários a estarem autenticados. Então, aquele nosso endpoint, na verdade o endpoint que eu vou mostrar, mas a requisição, né? A rota da API, ela precisa receber um token, algum identificador que diga quem é a pessoa, quem é o usuário que está votando no participante. Então, a primeira coisa é tentar fazer isso para amenizar as coisas, porque se a gente sabe quem está votando, a gente consegue, talvez em back-end, fazer algum sistema para verificar a frequência de votos, tentar bloquear contas e coisas do tipo. Então já é um pedacinho do que a gente pode fazer de segurança.
O segundo ponto, a segunda estratégia de segurança, né, a mais simples possível, seria habilitar aqueles sistemas de CAPTCHA. Isso se relaciona bastante com front-end, que a gente não vai focar tanto em front-end, mas sabe aqueles sistemas onde aparece várias imagens e seleciona para mim quais dessas imagens tem um semáforo? Ou mostra uma imagem de letras e números riscados e digita para mim o que você vê, os números e as letras. Sistemas para provar que você, que eu não somos robôs. E a gente acaba se perguntando o que é um robô? Por que eu errei? Será que eu sou um robô? O que diferencia um robô de um humano? Enfim, questões filosóficas. Mas é esse tipo de sistema. Isso já reduz bastante a chance de espertinhos, de robôs, de algoritmos conseguirem resolver esses problemas. E a terceira estratégia eu teria que estudar um pouquinho mais, mas eu daria uma olhada no conceito de API Gateway. Aqui eu vou falar bastante de serviços da AWS, tentar relacionar isso com sistemas que são fora desse cloud provider. Mas na AWS a gente tem um serviço de API Gateway, que é basicamente um portão que fica na frente de toda a aplicação. E aí a gente consegue configurar regras. Por exemplo, eu só posso receber um certo número de requisições por segundo de um mesmo usuário. Então isso também vai reduzir um pouco aquela coisa do bot disparadamente votando com o mesmo usuário logado, por exemplo. Então já é outro aspecto, mas eu teria que dar uma olhada melhor como que isso funciona na AWS. Eu sei que existem sistemas fora também de cloud providers, acho que existe um que chama Kong, mas a ideia da API Gateway seria basicamente essa. Então eu teria esses 3 pontos primários para tentar lidar com segurança. Mas a verdade é que eu vi esses dias atrás um vídeo incrível de um cara que manja muito de segurança, que é o Gabriel Pato. Ele fez um vídeo especificamente sobre segurança do Big Brother Brasil 2021. Eu vou deixar esse vídeo no final desse meu vídeo aqui. E aí ele mostra todas as estratégias que a galera da Globo fez. E ele vai quebrando uma por uma. É muito legal esse vídeo. Vou deixar no final aqui linkado. Agora que a gente tem o mínimo para pensar em segurança, vamos direto para o nosso endpoint. O que esse nosso endpoint, essa nossa rota precisa receber como voto, como intenção de voto? Então, se eu vier aqui, eu tenho um endpoint que vai ser um post /paredão, /id, /voto. Estou tentando seguir aqui o REST novamente. E basicamente o que eu estou tentando é criar um recurso votos, que é um recurso filho de um outro recurso que é um paredão. Então eu tenho que passar o ID do paredão dizendo que eu quero inserir um novo voto nesse paredão. E aí no meu corpo, né, eu vou mandar um JSON ou esperar um JSON que tem basicamente 2 informações. O ID do usuário, quem está votando, e o ID do participante, em quem essa pessoa está votando. Então a gente já sabe que a gente vai receber a requisição com o voto e vai persistir, guardar isso num banco de dados de alguma forma. Para esse vídeo eu vou usar um banco de dados relacional. No último eu usei um NoSQL, mas dessa vez eu vou usar um relacional. Basicamente porque eu quero tomar proveito do ACID, que é um conceito do Postgres, que é o banco que eu usaria nesse caso, que é um banco relacional. ACID basicamente quer dizer que esse banco de dados consegue realizar operações atômicas, consistentes, isoladas e duráveis. A gente já vai ver isso mais para frente do vídeo usando transações. Como que a gente consegue ter operações que são tratadas de forma atômica. A gente vai ver o que isso significa. Mas basicamente eu usaria o Postgres nesse caso. Além disso, eu vejo uma relação bem forte entre as entidades. Claro que sempre dá para resolver isso com NoSQL, né, a modelagem, mas nesse caso eu acho que valeria a pena resolver isso com relacionamentos. Então, aqui embaixo eu tenho as tabelas, as definições das tabelas que eu teria nesse sistema. Começando, por exemplo, pela tabela de paredões, ou seja, cada votação. O que é uma votação? Tem um identificador, tem uma data de começo, tem uma data de fim e tem um booleano para dizer se essa votação está aberta ou não. A gente precisa provavelmente que o sistema entenda qual que é a votação aberta agora, para que lá no nosso endpoint a gente não receba, por exemplo, um voto para uma votação passada.
Além disso, a gente tem a tabela de participantes, que aqui eu coloquei só um identificador e um nome, né? Os participantes mesmo que estão no reality show. E aí eu tenho duas tabelas bem importantes que vão fazer mais sentido ao longo do vídeo. Eu tenho aqui no lado esquerdo a tabela de votos, que vai guardar individualmente, cada linha dessa tabela vai guardar um voto. E o que é um voto? Tem o identificador do voto, quem votou, em quem votou, qual paredão e a data de criação, a data desse voto. Aqui nessa terceira coluna eu tenho os índices. Os índices são, quando eu penso em busca, eu quero otimizar, eu quero ter buscas rápidas. E para otimizar isso eu crio índices nos campos ou nas colunas que eu acredito que vão ser usadas nas minhas consultas. Então eu acho que, muito provavelmente, se eu quiser buscar votos, eu vou buscar por participante e por paredão. Então, por isso que eu coloquei índices nessas duas colunas. Aqui no lado direito eu tenho outra tabela que é um pouco controversa, porque essa tabela é a tabela resultados e ela expressa a mesma coisa, uma informação que existe já na tabela de votos, que é basicamente qual que é o resultado atual ou qual é o resultado final de um paredão. Só que aqui a ideia é que eu tenho uma contagem, basicamente. Eu tenho o identificador desse resultado, eu tenho o ID do paredão, eu tenho o ID do participante e eu tenho um inteiro muito grande aqui para fazer esse contador para a gente. Ou seja, se eu bater o olho nessa tabela de resultados, eu já sei de cara quantos votos um participante X teve ou tem num certo paredão. Se eu não tivesse essa tabela de resultados, eu teria que olhar para a tabela de votos e fazer um full scan ou escanear, fazer uma consulta que percorre talvez toda a tabela ou uma grande parte dessa tabela de votos para eu conseguir ter esse número. Eu teria que fazer um count na mão. E eu acho que a gente pode tentar evitar isso com essa segunda tabela resultados. A verdade é que para o nosso problema, a tabela resultados é o que realmente importa. Mas a tabela de votos, ela está ali, por exemplo, se a gente precisasse passar por algum sistema de auditoria, onde a gente tivesse que provar, tá bem, tivemos 500 milhões de votos só nesse participante. Quem são os usuários que votaram? Eu quero os dados reais de votação de cada voto. Então a gente tem isso guardado de alguma forma. Talvez seria discutível colocar isso em outro lugar, mas aqui, para simplificar um pouco a nossa vida, eu coloquei no próprio banco de dados. Como eu disse agora há pouquinho, a gente precisa garantir que a pessoa que está votando primeiro, que num participante que está no paredão. Segundo, num paredão que está aberto. Eu não posso permitir que nenhum engraçadinho ou engraçadinha vote num paredão que já terminou ou num paredão que nem abriu ainda. Então, a API vai ter que fazer essa validação antes de persistir na base de dados. Olhando para a nossa base de dados aqui, para a nossa tabela paredões, a gente já tem um campo, uma coluna aqui aberto que diz que é um booleano. Então, é só eu buscar na tabela paredões qual que é o paredão que tem aberto igual a true. Mas pensa comigo, toda vez que eu receber uma requisição, se eu tiver que ir na base de dados perguntar qual é o aberto, talvez eu estresse um pouquinho o banco de dados, né? Seria legal que eu pudesse já reduzir o número de consultas, porque eu já vou ter que escrever o voto, então acho que fazer duas requisições para o banco, para cada pedido HTTP, para cada voto, seria meio ruim. Vamos tentar manter em um só por enquanto. Então, como eu resolveria esse problema de não precisar ir na tabela paredões toda hora? Eu ia tentar usar algum sistema de cache, alguma estratégia de cache. A primeira estratégia que eu pensaria seria um cache em memória de aplicação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em algum momento a aplicação foi no banco sim, pegou o dado, mas depois disso, esse programa rodando tem uma constante global, uma variável global, alguma coisa na memória do próprio servidor do sistema que está rodando, que já tem o paredão aberto. E aí, a partir daí, os próximos pedidos vão olhar para essa memória, não vão precisar ir para o banco de novo. Vamos dar uma olhada como isso fica num fluxograma. Basicamente, a gente recebe a request e aí o sistema, a API, se pergunta, já tem uma votação aberta em memória para hoje? Se a resposta for sim, é só usar esses dados da memória
para validar se o voto que chegou é válido ou não. E aí salvar no banco de dados. Se a resposta é não, então a gente precisa ir no banco de dados, buscar qual que é a votação aberta, né, baseado naquela flag que a gente tem, colocar isso na memória e aí usar o valor da memória para validar a requisição. A princípio, essa nossa estratégia de cache em memória e o fluxograma parecem ok, parece justo, mas a verdade é que a gente chega no nosso primeiro grande problema aqui. A gente sabe, né, a gente consegue imaginar, né, daqui a pouco a gente vai fazer as contas, mas a gente consegue imaginar que essa aplicação, essa API vai receber muitos votos. Então, vamos olhar de novo para o nosso fluxograma, pensando nesses muitos votos, principalmente votos simultâneos, né? Imagina num número bem grande, o meu número grande aqui vai ser 3, mas depois você pode pensar num número muito maior do que 3. Mas olhando aqui para o fluxograma, vamos imaginar que eu recebi 3, que é um número muito grande que eu inventei aqui, 3 requisições ao mesmo tempo, 3 requisições que estão concorrendo ali com a CPU até. O que vai acontecer? O sistema, a API, vai se perguntar 3 vezes se existe votação aberta em memória. E quando a votação começar, não vai ter nada em memória. Vamos imaginar isso, né? Então, a resposta é não. 3 vezes a gente vai no banco de dados, pegar essa votação aberta, colocar isso em memória, né? E aí usar o valor da memória para salvar no banco de dados. Eu usei o número 3, mas imagina que fossem 300, 3.000. Concorrendo 3.000 vezes no banco de dados para pegar, para descobrir qual é o paredão aberto. Não parece funcionar, porque o que a gente queria era justamente evitar essa ida ao banco de dados, ou reduzir isso o máximo possível. E 3.000 vezes não parece ser o melhor dos casos. Então, vamos tentar ir para uma outra solução, que é uma solução de cache também, memória, mas não o cache da própria aplicação, não a memória da própria aplicação ou do próprio servidor que está rodando a aplicação. Vamos usar um approach, por exemplo, usando Redis, que é um sistema de cache em memória, mas aí já é outro esquema. O Redis vai ser uma aplicação à parte, é como se fosse o MySQL, né, o Solar. O Redis é uma aplicação que está rodando em algum servidor, não necessariamente o servidor da própria API. E a ideia é que eu vou ter essa instância do Redis e as minhas APIs, as minhas instâncias das APIs, elas estão perguntando pro Redis se tem um paredão aberto. E aí o pulo do gato, digamos assim, é que eu só vou no banco de dados uma vez para colocar essa informação no Redis. Que momento vai ser esse? Assim que o paredão abrir. Muito provavelmente no nosso sistema a gente teria um administrativo, um sistema de admin, alguma coisa para dizer assim, ó, esse paredão agora está aberto. Alguém vai ter que ir lá manualmente e checar um checkbox que vai fazer aquele booleano ser true. Nesse momento a gente vai no Redis e fala assim, ó, o paredão aberto agora é esse. Então a gente escreveu no Redis uma vez e olhando para o nosso fluxograma, que é exatamente o mesmo, só que a pergunta que a gente vai fazer agora é se tem uma votação aberta na memória do Redis, no Redis. E vai ter. Então isso vai evitar que a gente vá no banco de dados tentar buscar essa informação. Então é um jeito de já aliviar o banco um pouco. Por quê? Porque antes eu estava precisando, pelo menos no começo da votação não tinha nada em memória, eu precisava fazer uma requisição no banco para descobrir qual paredão aberto e aí validar para depois começar a escrever nas tabelas que eu tenho votos e resultados. Agora eu reduzo uma ida no banco, porque eu já tenho isso no cache. O cache do Redis é memória, muito mais rápido do que ir no banco, que é disco, e eu só vou no disco uma vez para realmente gravar os dados, digamos assim. Mas sendo honesto com você, o nosso gargalo ainda é o banco de dados. O banco de dados ainda é o ponto crítico, talvez, de toda essa nossa solução. A gente reduziu o número de idas ao banco. Agora, vamos imaginar que a gente está indo uma vez só, ou duas, uma para cada tabela de votos e resultados, mas eu sei que eu ainda espero um volume muito grande de requisições por segundo. Imagina quando abre uma votação de um paredão do Big Brother, ainda mais para essas votações que as pessoas são tem artistas, né? Então faz mutirão. Quando abre a votação deve ser uma pancada de uma vez só, deve ser muita informação de uma vez só. Deve ser um pico e depois deve estabilizar.
mas aqui a gente não consegue muito lidar com o pico, a gente só consegue lidar com o número que nos foi dado no começo do vídeo. No começo do vídeo foi dito que a gente precisa desenhar um sistema para esperar 500 milhões de votos em um paredão. E também na descrição do problema a gente viu que um paredão dura de domingo à noite a terça à noite. Então, basicamente 2 dias. Na maior parte dos casos, são 2 dias de votos. A gente vai desenhar pensando nisso, pensando que um paredão são 2 dias e que a gente vai receber 500 milhões em 2 dias. Então, a gente vai receber 250 milhões em um dia. A gente pode continuar fazendo as contas e vamos fazer isso para descobrir, baseado nesses 250 milhões em um dia, quantas requests por segundo a gente vai receber. Se eu sei que 250 milhões é em um dia e eu dividir isso por 24 horas, eu chego que eu tenho 10 milhões 416 mil e alguma coisa votos por hora. Eu posso dividir esses votos por hora em 60 minutos e aí eu chego em 173.611 votos por minuto. Se eu dividir isso de novo por 60, eu chego em 2.893, eu chego em quase 3.000 votos por segundo. Olha que engraçado, eu acabei falando no começo que o número 3, né? 3, imagina 3.000, e é basicamente isso. Para o que a gente está desenhando aqui, a gente espera receber algo em volta de 3.000 votos por segundo. Eu não estou tratando o pico, eu estou tratando as coisas como se fossem distribuídas linearmente no tempo. Sempre vai ser 3.000 votos. Agora pensa comigo, se a gente vai receber 3.000 votos por segundo, a chance de eu querer escrever no banco exatamente no mesmo momento é grande. Não vai ser 3.000, mas vai ser um número alto. Concorda comigo? E toda vez que eu tento escrever no banco, eu preciso abrir uma conexão com o banco de dados. O Postgres, que é o banco que eu estou tentando trazer aqui nesse vídeo, é um banco que, por padrão, ele tem um limite de conexões abertas de 100 conexões. Então, de 3.000 por segundo, 100 conexões abertas, vamos imaginar que, 1.000 conexões tentem ser abertas por segundo. Resumindo, vai dar merda, vai dar ruim, a chance de a gente ter aqueles erros de limite de conexões abertas atingido, ou enfim, de não conseguir guardar os votos por causa desse tipo de erro, pode acontecer, tem uma grande chance disso acontecer, e o pior ainda, o feedback para o usuário que está tentando votar vai ser bem ruim, porque ele não vai conseguir guardar o voto, a gente vai ter que dizer isso para o front-end lá, e a pior coisa que pode acontecer nesses sistemas ou ele ficar fora do ar de alguma forma, as pessoas não conseguirem votar. Eu imagino o caos que deve ser. Então, por causa disso, a gente vai precisar de uma nova solução para tentar fugir desse nosso gargalo ou reduzir ainda mais as nossas idas ao banco de dados. Aqui eu falei muito sobre número de conexões, porque é só um exemplo de como o nosso volume de dados é muito maior do que o banco pode aguentar por segundo, mas a gente também teria que pensar um pouco em quão robusto o banco é, ou a máquina que o banco roda né? Na Amazon a gente tem vários tipos de instância que a gente pode definir se a máquina que roda o banco ela tem mais memória, se ela precisa de mais CPU, muitos virtual cores, alguma coisa assim. Aqui a gente não vai tratar isso tão baixo nível para olhar essas opções, mas eu teria pelo menos esses 2 pontos para tentar fazer a máquina aguentar um pouco mais de requisições. Mas de qualquer maneira, mesmo se eu ajustasse esses botões, esses valores, a verdade é que a gente espera essas 3.000 requests por segundo, mas no mundo real, no mundo ideal, pode ultrapassar isso facilmente, né? Dependendo do tipo de paredão, as coisas podem sair totalmente do controle. Então é melhor que a gente tente fazer um tipo de arquitetura defensiva, uma programação defensiva, para já esperar que as coisas podem sair um pouquinho do que a gente imagina para esses números. Infelizmente, tem pouquíssimos canais em português compartilhando conteúdo sobre system design, sobre experiências de arquitetura, né? O que uma pessoa precisa pensar antes de cair codando, escrevendo código? Então, eu peço encarecidamente para você compartilhar esse vídeo
nas suas redes sociais, com seus amigos, para que isso fortaleça o meu trabalho e eu continue fazendo esse tipo de conteúdo que eu gosto muito. Sempre que a gente desenha uma arquitetura, a gente fala muito sobre tecnologia, mas a gente também tem que pensar no problema, na solução, no produto em si. Pensa comigo, uma votação do Big Brother, ela não precisa e ela não dá, na verdade, nenhum feedback sobre o resultado parcial da votação. Ninguém precisa saber que eu votei agora nesse fulano aqui e aí ele já está ganhando, está perdendo. Não é esse tipo de votação. A gente vota e a gente só recebe valeu pelo voto, voto computado. Mas a gente pode mentir. A gente não precisa computar o voto exatamente naquele momento. A gente pode computar daqui a 10 segundos, daqui a 10 minutos. Então, a próxima solução que a gente vai ver para esse sistema vai ser isso. O front-end vai mandar a requisição para o back-end. O back-end vai sempre dizer que foi um sucesso, sempre vai aparecer o voto computado, mas na verdade esse voto não foi computado. Esse voto vai ser guardado num tipo de storage novo que a gente vai discutir agora, que é uma fila. E aí, em algum outro momento no futuro, num futuro próximo, isso vai ser computado e aí sim guardado no banco de dados. Sistemas de filas famosos são RabbitMQ, ActiveMQ. Na Amazon a gente tem muitas soluções de fila ultimamente, mas eu vou tratar aqui bastante do SQS e vou até falar de algumas coisas bem específicas dele. E você pode sempre me ajudar aqui embaixo tentando fazer um paralelo com o RabbitMQ, que eu acredito ser o mais famoso quando a gente fala de sistema open source de fila. Mas o que é esse sistema de fila? Basicamente, também é um programa rodando em algum lugar que tem uma persistência, que tem um lugar onde guarda os dados. Essa storage pode ser em memória, pode ser durável, pode ser num disco. Isso é muito um detalhe de implementação, mas basicamente o que a gente precisa entender dessa arquitetura é que é uma arquitetura de evento e basicamente a gente tem dois tipos de programa para interagir com esse sistema de fila. A gente tem do lado da nossa API aqui, eu mantive o desenho, mas basicamente essa nossa API funciona como um producer, é um produtor. O que é um produtor? Ele produz o que a gente chama de uma mensagem, uma mensagem mesmo, um valor que vai ser colocado nesse sistema de fila, nessa fila, que aqui eu desenhei como SQS. Então eu pego o voto da pessoa, coloco na fila, guardo isso nesse sistema de fila. E aí acabou o trabalho, eu falo que foi computado com sucesso, é o minto basicamente. Do outro lado da fila, a gente tem um outro programa que está rodando em outro ou no mesmo servidor, não interessa muito para a gente aqui agora, mas esse outro programa a gente chama de consumer ou consumidor. Pelo próprio nome, a gente consegue entender que ao invés de colocar coisas na fila, ele tira coisas da fila e pega nessas mensagens e faz o que tem que ser feito. O que tem que ser feito no nosso caso? Computar o voto, guardar nas tabelas de votos e resultados. Então a arquitetura de evento é basicamente isso. A gente também vê muito sobre pub/sub, é basicamente isso aqui. São nomenclaturas diferentes para o mesmo esquema. Acho que é importante se atentar que, pelo menos para o SQS, eu não encontrei em nenhum lugar, nenhuma documentação da Amazon, que exista um limite de mensagens que podem ser enviadas para a fila por segundo. Então, aquele gargalo que a gente tinha do banco de abertura de conexões, e sem conexões por simultânea, na verdade, não existe para o SQS. Então, a gente está livre disso, a gente vai conseguir mandar as coisas para a fila e o consumidor vai ter que lidar com isso, lidar com esse problema de volume de alguma forma. E o grande pulo do gato dessa arquitetura é que o consumidor ele não vai pegar uma mensagem e escrever no banco. Porque se ele fizesse isso, seria exatamente a mesma coisa da API. O que ele vai fazer é pegar um batch, ele vai pegar um certo volume de votos de uma vez, um pacotão de votos, e vai tentar computar esse pacotão de votos de uma vez só. Ou seja, ao invés de eu ter X requisições para o banco, eu vou ter uma requisição, por exemplo, para salvar todos os votos na tabela de votos. Então o pulo do gato é esse. A gente consegue lidar como se fosse um buffer, ou como se fosse operações em batch, em lote. A gente viu pelas contas que em um minuto a gente recebe uns 173 mil votos
e alguma coisa. Então vamos imaginar que o nosso consumidor, ele vai pegar 100 mil votos de uma vez da fila e tentar computar esses 100 mil votos de uma vez. É importante que, e eu vou falar isso no final, que esses 100 mil, esse número não seja hard-coded, que ele seja tratado como uma variável que a gente consegue ajustar para ver como o sistema se comporta com um bet maior ou com um bet menor, mas eu vou falar isso no final. Basicamente, a gente vai no banco, a gente vai na fila, pega 100 mil mensagens e agora eu tenho que tentar criar um insert, um comando de inserção do Postgres que já tenha as 100 mil linhas de votos, porque inserir os votos é realmente pegar cada mensagem e inserir no banco de dados, só que dessa vez eu vou ter uma operação de banco para fazer isso. Então aqui na tela, basicamente tem um templatezinho de como isso seria. Eu teria um insert normal do banco de dados, que eu falo as colunas, eu vou inserir nos votos, e os valores, ó, eu já consigo separar por vírgula e dizer todas as 100 mil linhas que eu vou querer inserir. No MySQL eu sei que existe um problema de número de linhas que eu posso inserir de uma vez. No Postgres eu não encontrei esse valor, mas se ele existir, talvez a gente vai ter que ir no banco mais de uma vez sim e tentar ajustar talvez o número de bet para ou encaixar esse número no limite que o banco consegue receber ou fazer mais de um insert com bets grandes. Tipo, vamos supor que o limite seja 50 mil. Então, eu vou fazer insert 50 mil e insert 50 mil. Pronto, resolvido, porque o meu bet era 100 mil. Depois de inserir todos os votos, a gente precisa fazer o update do contador lá na nossa tabela de resultados. A gente tinha lá um número muito grande que a gente ia aumentando para falar assim, esse participante tinha 10 votos, agora aumentou para mais 5 e assim por diante. Eu estou dando números aqui bem abstratos porque vão ser números bem mais astronômicos. Mas pro update, talvez eu teria que fazer um update para cada participante e realmente incrementar valores baseado no bet que eu tenho, no lote, e olhar para esse lote e tentar entender quantos votos desse são para o participante X e quantos desses são para o Y. Para isso, já que eu estou navegando no mundo da programação funcional, eu poderia programar uma função de reduce para olhar para esse monte de dados e reduzir ele em basicamente um mapa ou um valor que diz que esse participante tem tantos votos, esse participante tem tantos votos, esse participante tem tantos votos. Um mapa que diz participante número de votos, e aí eu conseguiria pegar nesses números de votos e aí ter o meu update aqui que incrementa com esse número de votos. Então a gente está vendo que a gente tem pelo menos dois tipos de idas ao banco de dados, de operações no banco de dados. A gente tem que fazer operações para a tabela de votos e para a tabela de resultados. E para cada uma dessas tabelas, às vezes, a gente precisa fazer vários inserts e vários updates. E a gente reduziu o número de idas ao banco, mas mesmo assim, a gente ainda precisa interagir pelo menos 2 vezes, um para cada tabela. E o que isso pode causar de problema? A gente chega em um novo problema. Esse tipo de vídeo é sempre sobre problema, que soluções geram problemas, mas enfim. Se eu inserir todos os votos com sucesso e na hora que eu vou tentar atualizar o contador na tabela de resultados, eu não conseguir, porque sabe como é que é rede, né? As coisas falham a todo momento. O banco de dados pode dar um timeout, alguma coisa do tipo. O que vai acontecer? Eu vou ter os votos guardados numa tabela, mas eu não vou ter o contador no outro. Então, como eu tenho essas duas tabelas, eu vou ter uma inconsistência de dados. Eu tenho os votos salvos, mas aí depois eu não tenho o contador certo. Uma coisa não bate com a outra. Então, vamos tentar pensar na solução para isso, que é usar transações de banco de dados. Lembra que eu falei que eu queria um banco de dados que respeitasse o ACID, principalmente para ter operações atômicas? O que quer dizer essas operações atômicas? Quer dizer que essas idas no banco de dados que eu estou indo várias vezes para o mesmo bet, eu vou tratar isso tudo como uma coisa só, como uma grande operação. Essa grande operação ela é atômica. Ou a operação toda dá certo, ou a operação toda dá errado. Eu não quero que coisas fiquem pelo caminho. Então, vamos olhar no fluxograma como isso funciona. Basicamente, eu tenho que abrir uma transação com o banco de dados. Eu falo assim, a partir de agora,
eu vou usar eu vou abrir a transação e eu vou fazer várias operações que vão ser tratadas de forma atômica dentro dessa transação. E aí eu vou fazer minha primeira operação, ou as minhas primeiras, que são as inserções na tabela de votos. Se não teve erro, beleza. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Se não teve erro, beleza. Eu vou passar para o meu segundo tipo de query, que é o quê? Atualizar o contador na tabela de resultados. Se não teve erro, beleza. Eu vou fazer um ACK. O que é esse ACK? Eu vou falar daqui a pouquinho, mas basicamente, quando a gente pegou nesse tanto de mensagem e computou, o consumidor conseguiu fazer o que ele queria, a gente precisa avisar para o SQS, para o sistema de fila, que a gente consumiu com sucesso. Então eu mando essa mensagem que é um ACK, um Acknowledge, se não me engano. Isso fala para o SQS que ele precisa tirar essas mensagens da fila para que nenhum outro consumidor pegue nelas de novo, né? Isso também pode causar algum problema, já vou falar sobre isso. Mas eu mando um ACK falando para o sistema de fila aqui consumir tudo, e isso é o fim do nosso fluxograma. Agora, vamos pensar um pouco sobre, né, o que a gente discutiu agora há pouco. Eu abro a transação, tento inserir na tabela de votos, consigo sem erro, beleza. E quando eu chego no atualizar contador na tabela de resultados, o que acontece? Eu tenho um erro, eu não consigo por algum motivo. Se eu tenho um erro, o que eu tenho que fazer? Eu vou dizer para o banco de dados que eu quero fazer um rollback das operações dessa transação. O que é um rollback? Tudo que eu fiz anteriormente, eu quero desfazer, ignora, esquece, volta tudo. Por quê? Porque eu quero tratar todas essas duas operações aqui, inserir votos, inserir resultados, como uma coisa só. Se uma coisa falhar, esquece todo o resto. Então, por isso que é importante usar transações nesse tipo de cenário. Esse nosso problema de hoje foi sobre, principalmente, gargalo no banco de dados. Principalmente também porque essa aplicação ela é diferente da maioria das aplicações que a gente tem no dia a dia, porque na maioria das vezes a gente tem aplicações que precisam lidar mais com leitura de dados do que escrita. Pensa comigo, lá até mesmo no episódio anterior, eu salvei uma URL, que era o encurtador de URL, né, do que a gente usa no Twitter, por exemplo. Eu salvo a URL uma vez e depois eu leio a URL muitas vezes. Aqui não, aqui eu escrevo muitos votos e depois eu leio o resultado poucas vezes. Então é o oposto. Então hoje foi muito sobre o gargalo, mas eu ainda tenho alguns tópicos para trazer para você aqui para a gente pensar antes da gente terminar o vídeo. A primeira coisa é que a gente precisa se perguntar o que acontece então depois do rollback. Se eu não conseguir inserir esses valores, eu não vou dar o acknowledge para o SQS. Isso vai dizer o quê? Isso quer dizer que a mensagem não vai sair da fila, outro consumidor vai tentar de novo. Mas e se der erro de novo? Então eu tenho que ter alguma definição de quantas vezes eu quero tentar até desistir, ou se eu vou deixar isso na fila para sempre. São algumas perguntas que a gente precisa se fazer para esse tipo de arquitetura. E também tem outros pontos bem importantes que eu quero trazer aqui que podem gerar problemas e como a gente deveria lidar com esses problemas. A primeira coisa que eu quero falar é um conceito específico do SQS. Deixa aqui embaixo se você sabe muito de RabbitMQ e se lá tem esse conceito também. No SQS a gente tem um conceito de Visibility Timeout, que é o quê? Um tempo definido em que a mensagem vai ficar com um consumidor antes dela voltar para a fila automaticamente. O que isso quer dizer? O consumidor pegou lá o meu batch com 100 mil mensagens, né? Se eu não me engano, a gente estipulou esse número. Quanto tempo vai demorar para que o consumidor consiga processar essas 100 mil mensagens e finalizar com sucesso? Por padrão, o SQS assume 30 segundos. Se passar de 30 segundos e o consumidor não der o acknowledge, o ACK ou ACK, não sei, não mandar a mensagem de sucesso para a fila, o que vai acontecer? Essas 100 mil
vão aparecer de novo na fila. E aí o que pode causar isso? Pode causar mais uma vez uma certa inconsistência nos dados, ou até pior que inconsistência. Pode haver duplicação de votos e números errados nas contagens. Porque enquanto eu tenho um consumidor tentando processar os 100 mil, já passou de 30 segundos, os 100 mil apareceu de novo na fila, outro consumer rodando vai pegar nesses 100 mil e esses dois vão de alguma forma computar os mesmos votos e guardar na tabela duplicado, né? Vai causar um valor errado. Então uma forma simples que eu resolveria isso é: cada voto deveria ter um identificador único. Esse identificador ele já é definido lá na API. Antes de mandar para a fila, já coloca algum identificador, um UUID no voto, e garante que no banco de dados esse ID precisa ser único de alguma forma, porque se eu tenho dois consumers tentando salvar os mesmos votos, o primeiro vai conseguir, o segundo não vai, por causa dessa nossa regra do banco de ter UUIDs, né, valores únicos para essa coluna de ID. Então isso já resolve o problema de duplicação. Ok. O problema de visibility timeout, o problema de 30 segundos, talvez a gente tenha que ficar de olho e ajustar esse número. É possível aumentar ou diminuir esse número. Então a gente tem que entender do número que a gente escolheu, do batch, do lote, quanto tempo em média vai demorar para esse consumidor terminar o trabalho. Se for mais que 30 segundos, eu preciso muito, é obrigatório que eu aumente o visibility timeout. E, então, essa é uma variável que eu tenho que lidar, o visibility timeout, e talvez a gente tenha uma outra variável que pode ser uma variável de ambiente para definir o valor, quantas mensais eu vou pegar de uma vez da fila. De repente, 100 mil é muito. De repente, o banco está sofrendo muito, está demorando muito, está até com timeout para conseguir salvar os 100 mil votos de uma vez. Então, vamos tentar ajustar para 50 mil. Lembra que eu falei no começo que é importante ter variáveis que facilmente, variáveis de ambiente, configurações do sistema que facilmente eu consiga reduzir e aumentar para conseguir lidar, conseguir ver como o sistema lida com esse volume em produção. Isso é muito importante. Então essas são as duas primeiras variáveis. Mais duas variáveis importantes para a gente finalizar aqui o vídeo. A penúltima eu comentei rapidinho, que é quantos votos eu quero tentar inserir ao mesmo tempo no banco de dados. Uma coisa é pegar 100 mil, outra coisa é tentar colocar 100 mil ao mesmo tempo na mesma instrução de insert. Então, eu posso tentar usar 100 mil para pegar, mas tentar escrever de 50 em 50 mil. Então, ter essa variável também é importante. E a última variável, talvez, seja pensar na estratégia de como lidar com os erros, que eu também comentei agora há pouco. O que acontece se eu tentei consumir, tentei inserir e dá erro? Quantas vezes eu vou retentar? Eu preciso retentar para sempre? Acho que para sempre eu não vou poder, porque o paredão termina. Se o paredão terminou, tem que ter um limite para a contagem de votos ser fiel e o Thiago Leifert lá anunciar o resultado. Então, talvez eu entre no mundo das dead letters, tentar lidar, talvez eu tente colocar estratégias de retentar 3 vezes. Na época que eu trabalhei com SQS não tinha nada do próprio sistema para fazer isso, então você teria que colocar alguma coisa na própria mensagem e no próprio consumidor para olhar para esses contadores de tentativas. Então seria mais ou menos por aí essa última variável que a gente teria que pensar para continuar o sistema, para continuar a solução. A verdade é que a gente pode incrementar essa solução e eu quero muito que você me ajude aqui embaixo, né? Nunca termina esse tipo de solução arquitetural, mas o ponto aqui é que é importante ter essas coisas em mente, porque no mundo real não tem como a gente descobrir esses números sem muito teste, talvez teste de estresse, ou até mesmo colocar em produção de alguma forma e testar e ver, opa, preciso aumentar isso, preciso diminuir isso. Então tem muito a ver com como o sistema se comporta em produção mesmo. Como eu falei, esse tipo de problema e discussão nunca termina, e eu quero mesmo que ele não termine, que ele continue aqui embaixo. O que você achou desse vídeo? Deu para entender a solução e os problemas? O que você faria diferente? Tem alguma pergunta? Vamos trocar ideia aqui embaixo. Aposto que muita gente chegou no vídeo também com vontade de programar isso. Se você quiser programar, me mandar, eu posso até trazer isso em algum outro vídeo, mas a ideia, por enquanto, é que esse vídeo seja um vídeo de arquitetura. Eu quero que as pessoas pensem mais na solução e
parem um pouco de olhar para código, sendo honesto. Já tem muito conteúdo de código. Esse tipo de vídeo aqui, a ideia é não trazer implementação. Mas se você quiser ver mais código, obviamente tem playlists aqui nessa pegada de implementação. Eu vou deixar a playlist aqui embaixo para você ver também. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e é novo, me dá essa força, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!